Olá, bom dia, eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui hoje comentar as notícias desportivas relacionadas com o Benfica neste dia 27 de setembro de 2023 e também fazer aqui uma breve análise sobre o Benfica-Porto. Já tenho uma análise completa no vídeo imediatamente anterior a este, mas vamos aqui abordar mais alguns tópicos que podem, no fundo, açucarar um pouco e dar um pouco mais de alegria a este clássico. Mas começando pelas notícias, há aqui duas questões interessantes que eu vos trago aqui para a análise, começando pela questão do Neres, que foi amnistiado pelo Papa. Não só ele, mas houve várias outras pessoas que foram no âmbito criminal, no âmbito e também no âmbito esportivo. Portanto, no caso, a questão específica de Neres que está associada ao Benfica foi o seguinte. O mais importante perceber se esta amnistia faz ou não faz sentido, vamos perceber se o eventual castigo que Neres iria levar fazia ou não faria sentido. Bom, o Neres tinha sido castigado a um jogo e mais 510 euros de multa. No entanto, o Benfica tinha instaurado uma previdência cautelar e ia contestar esta decisão. Portanto, estávamos nesta fase neste momento. Portanto, ainda não era certo que a decisão fosse de facto efetiva ou não. E porquê que o Neres iria ter este castigo? Porque, ao longo de toda a temporada, o Neres e os seus rivais de outros clubes, por vezes mantêm, no meu entender, uma disputa saudável de palavras ao longo de toda a temporada. E depois culminou com o Neres, num direto para o Instagram, numa altura em que o Benfica tinha sido campeão nacional, portanto, num momento de festejo, num momento de soberba, num momento típico de euforia, Neres, no direto que fez no Instagram, na altura em que estava a festejar o título de campeão pelo Benfica, portanto, durante o direto, fez uma referência a Pote e Otávio com a expressão chupa e chora bebé. Portanto, algo dentro de uma sequência de resposta a provocações anteriores. E foi por causa disso que ele foi castigado. Tendo em conta o contexto de festa, contexto que está a fazer um direto num ambiente de festa que o Benfica tinha sido campeão nacional. Portanto, todo este contexto e toda esta envolvência é típico do futebol, por vezes utilizarmos uma expressão mais de caserna, não tem mal nenhum. Uma coisa é no dia-a-dia normal, ofender as pessoas, ou outra coisa é tu num ambiente de festa, acabaste de ser campeão, ganhaste aos teus rivais diretos, que durante a época também te provocaram, e tens uma expressão um pouco mais de caserna e és castigado por isso. Parece um pouco exagero. A lei deve ser interpretada consoante o contexto. E neste contexto não faz sentido a aplicação do castigo. Portanto, aqui mais do que a questão da amnistia ou não amnistia, é a questão de se era justo ou se não era justo este castigo. Este castigo não era justo, ainda não era um castigo que estava, de facto, consolidado porque o Benfica recorreu, mas, ao que me parece, mais importante do que perceber se a amnistia faz ou não faz sentido, porque isso é uma questão política, o que importa saber é que não faria sentido, por si só, esta suspensão, tendo em conta todo o contexto. Portanto, o Tribunal Arbitral do Desporto declarou o seguinte, e passo a citar: extinção da infração disciplinar. E estamos assim neste momento. Em relação ao Gonçalo Guedes também, não sei se lembram-se do Gonçalo Guedes, o ano passado teve que ficar connosco e continua, emprestado pelo Wolverhampton, fez 15 jogos no ano passado e 2 golos. Chegou a meio da época, daí a justificação para ter apenas 15 jogos. Lesionou-se no derby contra o Sporting, num jogo em que ele teve muito bem, que jogou, salvo erro, 15, 20 minutos lesionado, com uma lesão gravíssima. Estava em fase de recuperação, já recuperou e há 2 semanas, a esta parte, tentado fazer um trabalho específico de recuperação dos índices físicos. Portanto, o Gonçalo Guedes poderá ser a grande surpresa nos convocados, no 11 não, mas nos convocados para o Benfica-Porto. O Guedes é um jogador que já foi campeão no Benfica, mais do que uma vez, um jogador que teve uma grande preponderância na era do Rui Vitória, um jogador que fez carreira também em Espanha e que tem um talento inegável. É um jogador que é caracterizado por ser rápido, bom driblador de bola em velocidade e que é objetivo. Portanto, é objetivo nas suas ações. Tem sempre critério nas suas ações. Não sabemos em que estado físico é que ele está, porque é um jogador que tem tido muitas lesões ao longo da sua carreira, mas a 100%, quando este jogador está a 100%, ou se ele eventualmente algum dia voltar a 100%, será com certeza uma mais-valia. Poderá ser esta a grande novidade, é um jogador que Roger Smith gosta, inclusive de seu rasgados elogios ao jogador, desde a sua chegada, que Roger Smith sempre teceu elogios a este jogador nas suas conferências de imprensa. Estava aqui a ver se encontrava uma citação de Roger Smith em relação a ele,
mas não estou a encontrar, mas fica a ideia e fica basicamente o conceito é este. Roger Smith gosta deste jogador, este jogador tem história no clube, tem história internacionalmente, e é um jogador que tem a recuperação, está apto fisicamente, fez 2 semanas de recuperação intensiva e pode ser convocado para o derby, e creio que poderá ser aqui a grande novidade nos convocados. Bom, o jogo contra o Porto foi há 2 semanas e meia, portanto há 7 semanas, há 2 meses e 2 meses, nem chega a 2 meses, portanto foi em agosto, 7 semanas. O jogo foi há 7 semanas atrás contra o Porto, portanto há quase 2 meses atrás. E temos aqui algumas diferenças entre o Porto e o Benfica do jogo de agosto para o jogo que vai se realizar agora nesta sexta-feira. Começando pelo Benfica, tínhamos o Rafa à ponta de lança. Na primeira parte, o esquema tático não funcionou, não significa que no futuro não possa vir a funcionar, mas naquele momento específico, naqueles primeiros 45 minutos em que o Rafa jogou ponta de lança e o Freddy Costas no seu apoio, a coisa não funcionou. Parece-me que com ponta de lança teremos Musa, também temos a opção Artur Cabral, mas parece-me que Roger Smith irá jogar com ponta de lança clássico, digamos assim. Se bem que esta tática trabalhada no futuro, eventualmente em vez de ser Rafa ponta de lança com Guedes, até possa funcionar, mas é tudo uma questão de trabalho e uma questão de preferência do treinador. Mas para este jogo será eventualmente Musa, parece-me que será a opção mais correta. Na baliza tínhamos Vlaco Dimos, neste momento o Vlaco Dimos não pertence aos quadros do Benfica e a alteração será Turbin, que é um jogador que tem tido um início de carreira no Benfica com muita pressão, mas correspondeu a bom nível no último jogo contra o Portimonense. Temos aqui a consolidação das 2 duplas do Benfica, a dupla de centrais Otamendi e António Silva tem-se mantido constante ao longo da temporada, só no último jogo é que jogou o Morato e o Otamendi contra o Portimonense, todos os outros foi António Silva e Otamendi. Também temos aqui a dupla de meio campo consolidada, João Neves e Coxo, que também foi a dupla de meio campo da Supertaça, com o Florentino a espreitar uma oportunidade, mas tem sido constante também esta dupla de meio campo. E no meio campo ofensivo tem sido também Di Maria, João Mário e Rafa. Se bem que não me parece ter sido tão consolidado este tridente ofensivo, porque há aqui jogadores que podem aparecer também naquela posição, como Neres, que sempre que tem entrado também com um grande nível, e como Freddy Costas, que a qualquer momento pode avançar para a sua posição de origem. Aliás, a sua posição de origem até é médio centro, mas pode recuperar a sua posição onde teve mais qualidade no Benfica, que foi como médio ofensivo, e entrar aqui também nesta equação. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Sabemos que não temos já o Ristic, que foi o titular. O Jurasek entrou na segunda parte, pode voltar a entrar neste jogo. Temos aqui a dúvida também no lado esquerdo, será Jurasek ou Freddy Costas, e daí também já entra, se entrar o Jurasek para a esquerda, já entra Freddy Costas na equação do meio campo ofensivo. Portanto, há aqui algumas dúvidas em relação ao 11 inicial. Não estamos na cabeça de Roger Smith e, portanto, será com certeza um trabalho árduo para Roger Smith escolher o 11, porque temos aqui muitas alterações boas em algumas posições. Noutras temos alguma carência, como a de defesa esquerda, portanto temos o Jurasek que ainda não se impôs, o Bernardo não sabemos em condições é que está, e temos o Freddy Costas que joga bem em qualquer posição, mas a defesa de esquerda é aquela que ele joga pior, embora jogue bem em qualquer posição. Depois temos o Bá, que também precisa ali de uma concorrência, não é? Também não se sabe se o Bá vai recuperar ou não, o Di Maria também está em dúvida. Portanto, temos aqui algumas posições, como as laterais, que estão com alguma debilidade, mas todas as outras estão fortíssimas no terreno. E a de guarda-redes falta o Turbin consolidar o lugar. Portanto, sendo objetivo, tirando a posição de guarda-redes que ainda está em fase de consolidação e das laterais, todas as outras posições do terreno do Benfica estão fortes. Talvez também de ponta de lança necessite ali de mais qualquer coisa, mas também não é por aí. Quanto ao Porto, o sinal mais do Porto é o Ala Varela e o Ivan Jaime, jogadores que entraram na equipa e que deram mais qualidade à equipa. O negativo do Porto foi a saída do Otávio, a lesão do Marcano e a baixa de forma do Taremi. O Porto não tem-se conseguido consolidar ao longo de todo este trajeto que nos vai levar a este jogo. Portanto, ao longo destas 7 semanas o Porto não se consolidou em termos de equipa, tem havido muita instabilidade, não joga bem, não tem um futebol consistente. No entanto, são os primeiros classificados. Porquê? Porque não desistem. É uma equipa que não desiste e que marca muitos golos e garantiu muitas vitórias após o minuto 90. Alguns golos aos 90 mais 18, mas o que é facto é que marcam muitos golos
muito para além dos 90 minutos e que neste momento são os líderes do campeonato, porque nunca desistem, porque têm mérito de nunca desistir e porque, de facto, também esta situação dos tempos de compensação até quase 20 minutos, que também tem ajudado o Porto, também é uma situação que tem que ser corrigida, é a questão do tempo extra, que está a ser um exagero, não só para os jogos do Porto, mas para todas as equipas, mas especialmente nos jogos do Porto, tem sido um exagero brutal, no meu entender. Portanto, tabela classificativa, um ponto nos separa do Porto. O Porto está em primeiro lugar e podemos aqui recuperar pontos preciosos para a luta para o título de campeão nacional. Bom, pessoal, forte abraço, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, fiquem bem e viva o Benfica!